animais com capacidade de emitir ondas ultrassônicas. Os morcegos, golfinhos, mariposas se locomovem, encontram alimentos e fogem do perigo através de ondas ultrassônicas, que eles próprios emitem. Com a observação do procedimento desses animais, desenvolveu-se a ideia do sonar durante a Segunda Guerra Mundial. O sonar serve para detectar objetos sobre a água, como submarinos, e também para avaliar a profundidade dos mares. Após a Segunda Guerra, houve um aumento muito grande de aplicações de ultrassom nos mais diversos campos. Como o ultrassom está fora da faixa de frequência audível do homem, ele pode ser empregado com intensidade bastante alta. As aplicações de ultrassom de baixa intensidade têm como propósito transmitir a energia através de meio e, com isso, obter informações do mesmo. O uso de ultrassom de baixa intensidade em medicina para diagnóstico se baseia na reflexão das ondas ultrassônicas. O diagnóstico com ultrassom é mais seguro do que a radiação ionizante, como os raios-x, e por isso preferível em relação a exames pré-natais. As vantagens do diagnóstico com ultrassom são sua segurança, sua conveniência por ser não invasivo e atraumático, além de sua capacidade de detectar fenômenos não perceptíveis pelos raios-x. As ondas ultrassônicas são geradas por transdutores ultrassônicos, também chamados simplesmente de transdutores. De modo geral, o transdutor é um dispositivo que converte um tipo de energia em outro. Os transdutores ultrassônicos convertem energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Esses transdutores são feitos de materiais piezoelétricos que apresentam um fenômeno chamado efeito piezoelétrico. Esse efeito foi descoberto por Pierre e Jacques Curie em 1880 e consiste na variação das dimensões físicas de certos materiais sujeitos a campos elétricos. O contrário também ocorre, ou seja, a aplicação de pressões. Por exemplo, pressões acústicas que causam variações de dimensões de materiais piezoelétricos provocam o aparecimento de campos elétricos nele. Um outro método de gerar movimento ultrassônico é pela passagem de eletricidade sobre materiais especiais, criando vibrações e produzindo calor intenso durante o uso. Este efeito é chamado de magnetoestrutivo. Efeitos biológicos do ultrassom. O ultrassom, quando atravessa um tecido, é absorvido e pode elevar a temperatura local. As mudanças biológicas devidas a isso seriam as mesmas se a elevação fosse provocada por outro agente. A taxa de absorção do ultrassom aumenta com a sua frequência. Outro efeito possível numa aplicação ultrassônica está associado à cavitação, termo usado para descrever a formação de cavidades ou bolhas no meio líquido, contendo quantidades variáveis de gás ou vapor. No caso de células biológicas ou macromoléculas em suspensão aquosa, o ultrassom pode alterá-las estruturalmente ou funcionalmente através da cavitação. A pressão negativa no tecido durante a refração pode fazer com que os gases dissolvidos ou capturados se juntem para formar bolhas. O colapso dessas bolhas libera energia que pode romper as ligações moleculares, provocando o aparecimento de radicais livres H+ e OH, altamente reativos, com a consequência pode causar mudanças químicas. Outro efeito biológico que pode ocorrer é devido às denominadas forças de radiações que podem deslocar, distorcer ou reorientar partículas intercelulares ou mesmo células com relação às suas configurações normais. Atualmente, grande número de pesquisas vem sendo realizadas para verificar os efeitos biológicos do ultrassom. Os resultados obtidos até agora conduzem à suposição de que nenhum bioefeito substancial tem sido verificado com feixe ultrassônico de intensidade inferior a 100 MW/cm². Para resumir, podemos enumerar os seguintes efeitos de interesse biológico. 1. Efeito térmico. A energia intrínseca das ondas sonoras gera calor ao atravessar o tecido. 2. Efeito mecânico vibratório. Empregado no preparo dos canais radiculares através da instrumentação coadjuvado pela irrigação simultânea. 3. Efeito químico. Pela liberação de substâncias ionizantes. 4. Efeito reflexivo. Característica de atingir o objeto e retornar, como no ecograma. E 5. Fenômeno da cavitação.